Fala, meu lindo! Linda! Olha, aleluia! Eu quero que você caminhe comigo a partir de agora. Esse é o Mentoria de Vida e eu quero falar com você sobre guerra na mente. Sobre coisas que destroem o nosso futuro sem que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Simplesmente porque nós não conseguimos ver, e se não conseguimos ver, então é um lugar extremamente perigoso. A nossa mente, ela conta histórias para nós que não são verdades e nos colocam de maneira fixa em realidades que nos afastam de Jesus, a ponto de deixarmos de crer, a ponto de perdermos as esperanças e de ficarmos amargos com a vida. Tudo aqui, nem sempre fora, sempre dentro. Eu quero que você entenda o que eu disse na primeira vez no Mentoria de Vida, que nós não somos mais um canal de YouTube, nós somos uma comunidade. Eu estou doando a minha vida, gastando a minha vida para poder servir a minha geração, e eu quero que você seja parte dessas pessoas. Nós crescemos juntos, amadurecemos juntos, e eu quero que a nossa caminhada seja cada vez mais sólida. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você entrar na nossa comunidade, que lá você vai receber sempre a nossa mentoria de vida, os nossos conteúdos do YouTube, para poder servir você ainda mais, amadurecermos juntos, sermos um grupo que quando começarmos a orar por um propósito, vamos estremecer a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio num exército de influência. Então entra na nossa comunidade e eu vou te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, tem uma Mentoria de Vida. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem no nosso canal do YouTube para você. E de segunda a sexta, no SBT, às 7 horas da manhã, você também tem o Bom Dia Esperança. Amém? Olha, só Jesus na nossa vida para dar conta. Mas agora, a gente vai falar sobre guerra na mente. A sua Bíblia, se você puder, abra ela. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Engraçado, porque quando o texto começa, me parece que a gente está olhando para fora. É a guerra com alguém de fora. Mas aqui o texto muda o alvo da guerra. E o alvo da guerra não é nenhum outro. O alvo da guerra é a própria mente nossa. Então olha que coisa. Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você divida isso em 3 pontos. Olha, eu vou ler de maneira pausada. Destruindo imaginações. O que é imaginação? Imaginação é uma projeção de futuro que nós fazemos. Então a Bíblia está dizendo que essa nossa guerra, ela é para destruir imaginações, não é sonhos. É imaginações, projeção de futuro que a nossa mente faz, baseada na nossa realidade presente. Ok? Então eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Onde que estão as fortalezas? Na mente. Então você destrói as fortalezas, o que você vai encontrar? Imaginações. E
toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Altivez é orgulho. Você sabe qual que é a coisa mais perigosa de alguém que vive milagres? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de quem prospera? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de alguém que dá muito certo na vida? O orgulho. Porque quando nós começamos a pensar que o que somos é porque nós conseguimos, força do braço, porque nós merecemos, então o nosso coração se torna altivo e a nossa mente começa a acreditar que a gente não precisa mais de ajuda. E aqui começa a destruição. A Bíblia já diz que o orgulho precede a ruína. E quem escreveu isso foi quem exatamente viveu. Por conta do orgulho, começou a sua própria destruição. Mas daí por último, o que a Bíblia vai dizer é: levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa entender que a sua mente, então, não é qualquer objeto de uso para o seu corpo físico e para a sua história. É exatamente nesse lugar que repousa toda a sua trajetória e a sua decisão. A Bíblia vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Só que o coração, que a Bíblia está dizendo aqui, é a mente. Porque coração não pensa, coração não constrói imaginação. O que constrói imaginação é a nossa mente. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente, porque dela procedem as saídas da vida. Então o que a gente entende? Olha, se tudo sai daqui, se essa fonte estiver contaminada, o que vai sair daqui vai sair contaminado. Correto? Eu estava vendo um vídeo hoje, por um acaso, hoje, briga de trânsito. O meu algoritmo é meio estranho. De vez em quando o meu algoritmo ele entra numa paranoia. Eu não sei se ele quer me seduzir a entrar por outro caminho. Eu não sei de fato o que acontece, mas ele vira um mix de gente estranha, com um acidente, briga de trânsito e... deixa pra lá. Tá bom, vou manter aqui a descrição. Minha esposa já falou: para de ser fofoqueiro, você fala demais. Tem mais fofoqueiro do que eu aqui. olha que coisa. Eu vi uma briga de trânsito, e nada é mais idiota do que uma briga de trânsito. E eu vi uma coisa que eu fiquei perplexo. Um homem com uma criança dentro do carro, e um senhor de idade começou a perseguir ele. E o homem parava o carro, baixava o vidro e falava: vamos na mão nós dois, vamos na mão nós dois. E o cara que estava dirigindo falou assim: rapaz, eu tô com a minha filha aqui, tu é doido, não sei o que. E ele cortava a frente e disse: vamos, não sei o que, pá. E eu, meu Deus, eu não consigo sair do vídeo, porque eu sou curioso. Aí o cara falou assim: você tá com nível de testosterona muito alto, meu irmão, você é um machão, né, não sei o que. E a filha começou a chorar dizendo: não, pai, para, pelo amor de Deus, vai embora, pai, vai embora. E aí eu começo a olhar para o ser humano e começo a ver: meu Deus, quando foi que a gente desligou o disjuntor a esse ponto de colocar a vida dos outros em perigo, de ignorar que tem uma criança dentro do carro, de tentar resolver dessa maneira? A gente evoluiu quantos anos na vida para de repente voltar a ser gente imbecil desse ponto? Eu me lembro uma vez que eu estava vendo minha esposa. Eu sempre fui muito medroso para briga. Eu detesto briga, gosto de ver, mas entrar eu não gosto. Eu tenho medo de briga. Eu acho que eu não daria conta. Eu só briguei uma vez na vida. Mas eu me lembro de uma vez que estava eu e minha esposa, e a gente estava no carro, e nós tínhamos uma Saveiro 92 branquinha. Ela era, detalhes desnecessários, ela era podre no meio da cabine. Se colocasse uma carga, ela fazia assim, prá. Só um detalhe. E a gente estava indo para a casa dos meus pais, e parou um carro na minha frente. Eu vi assim, ó, bip, bip. Sabe aquela buzininha de advertência para a pessoa sair da frente? Irmão, desceu 2 brutamontes de dentro do carro. Eu, automaticamente, o que eu fiz? Eu não sou louco, não sou nada, irmão. Dei a ré e fui saindo. Pô, eu vou morrer do nada indo para a casa da minha mãe porque eu apertei a buzina. Bip. Então eu começo a perceber que alguma coisa está errado. E aí eu vou de um extremo a outro.
Eu vou de um extremo a outro quando eu olho para alguém que desonra o pai. Quando eu começo a olhar para alguém que consegue ser, sabe, estúpido com a pessoa que dedica a vida para ela. Eu começo a ver gente destemperada na sua vida natural. Eu começo a ver tudo e eu começo a pensar, gente, isso tem alguma coisa errada no nosso tempo. O que de repente levou a gente a um destempero tão grande que qualquer coisa rompe a nossa razão e a gente se torna animais? O que faz um pai abusar de uma criança, bater de maneira violenta? O que faz uma mulher? O que faz um homem que trai a esposa? O que está acontecendo com a nossa mente que de repente os valores foram embora e a gente do nada vira a chave e diz, quem eu sou? A loucura do nosso tempo é olhar para as pessoas e entender que às vezes nem ela mais lembra quem são, porque foram infectadas na sua mente, colocaram mentiras, e eu começo a ficar muito preocupado com a minha geração, porque eu começo a olhar para gente que ama Jesus, gosta das coisas de Jesus, vê os vídeos da mensagem, mas tem uma vida totalmente perdida. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Que eu sei o que precisa ser feito, mas ignoro, coloco uma barreira, uma fortaleza na minha mente que diz, não, eu fazer não dá nada, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, que está tudo certo. Sabe o que é isso? Não adianta ter toda a ciência do mundo se tiver uma fortaleza protegendo a nossa tomada de decisão. Por isso que a Bíblia está dizendo, a nossa batalha não é com as armas da carne, é contra as milícias da nossa mente. A gente precisa olhar para dentro de nós e precisamos do Espírito Santo de maneira urgente para nos convencer. Olha, sejamos sinceros, a gente ama Jesus, mas trai a esposa. A gente ama Jesus, mas é violento. A gente ama Jesus, mas é fofoqueiro. A gente ama Jesus, mas é adúltero. Que bagulho doido é esse aí que nós estamos vivendo? A gente diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. A gente que diz que ama Jesus, mas não tem comunhão. A gente está aqui dizendo algo e vivendo outra realidade. Então essa batalha está aqui. Agora a questão é, então como que de repente, mesmo me alimentando de coisas boas, me tornei algo que não desejaria? É simples, dosagem das coisas. Isso é sobre dosagem. É sobre prioridade, é sobre alimento, é sobre o que você coloca mais em prioridade em relação às outras coisas. Sabe, o destempero do nosso tempo é porque mesmo sabendo o que deve ser feito, somos dominados pelas intenções do nosso século. Nós somos imediatistas. Eu fico um pouco impressionado com algumas coisas, sabe? Casamentos que acabam com uma facilidade tão grande. Pais que abandonam filhos. Aí você olha e diz, o que está acontecendo? E aí a palavra diz, o problema dessa turma está na mente. Está aqui, ó. Eu poderia usar uma palavra até pesada. Eu acho que nós somos a geração mais doidinha que o mundo já viu. Porque a gente é a geração com maior informação e com o pior resultado. A gente tem o ChatGPT, a gente tem toda a informação do mundo. Se você colocar no seu ChatGPT assim, a minha esposa, ela falou isso comigo, o que você faria no meu lugar? O ChatGPT vai te dar uma postura muito mais sábia do que a sua. Se você perguntar sobre Jesus para o ChatGPT, você vai perguntar assim, eu devo orar todo dia? E o ChatGPT vai te perguntar assim, se você é cristão, oração é o básico da sua fé. Se você perguntar assim, eu sou cristão, eu devo falar palavrão? Aí o ChatGPT vai dizer assim, com toda certeza não, porque é completamente contra os ensinamentos de Jesus. A nossa boca é como uma fonte que não sai 2 tipos de água. Da nossa fonte, da nossa boca só deve jorrar água doce. É o ChatGPT. Mas por que a gente então, mesmo sabendo o óbvio, escolhe o torpe? É simples, porque a nossa mente já está dominada. Nossa mente já está sitiada. E aqui começa o problema que a gente precisa resolver. Na nossa mente já tem muitas vozes que foram plantadas. Muitos padrões.
eu seja sincero, você acha mesmo que dá para ser amigo de ex? Então eu não tô doente então, né? Não, eu não tô achando assim, não, eu vou terminar com a minha esposa, ai, minha melhor amiga, não, eu vou morrer, não quero ver mais. Ai, maturidade, não, irmão, isso não é maturidade, isso é uma mentira que estão contando pra gente que está com um casamento pelo um fio, para dizer eu também vou divorciar e vai dar tudo certo. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo, não existe isso. Não existe. Se você tomou uma decisão lá atrás, não adianta tentar criar pequenas decisões para mudar aquilo que você está fazendo errado. Não, mas agora não tem como dar certo aquilo que começa errado, meu lindo. É só um desabafo meu mesmo. Mas é só porque a gente está com tanta mentira colocado dentro da nossa cabeça que a gente está começando a achar que dá para fazer assim. Ai não, eu vou ser meu amigo. Ai Senhor, eu quero ser melhor, eu prometi para mim que eu vou melhorar esse ano, mas eu não consigo não olhar para esse tempo e ficar assustado. Pergunta para o seu filho, ô filho, o que você acha do pai separar da mãe? Mas o pai e a mãe prometem, nós vamos continuar amigos. O teu filho vai dizer assim, mãe, não quero vocês amigos, eu quero vocês juntos na nossa casa, lutando pela nossa família, passando por cima do orgulho, sabe, levantando a cabeça, vivendo, eu quero que vocês fiquem juntos. Então, é só porque estão colocando mentiras na nossa cabeça, lindo. Como que a gente vence isso? Tira essas vozes de uma vez. Dá um reset na mente. Eu me lembro da época da faculdade que nós tivemos uma aula sobre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, código. Tá, vou melhorar. O emissor é o que fala, receptor é o que recebe, mensagem é o assunto, código é o idioma. Todos compreenderam? Então nós temos como servos de Jesus um emissor principal. A voz dele precisa ser a principal dentro de nós. Qual é o nome dele? Jesus. Vamos de novo, porque tudo que é ensaiado fica melhor. Qual é o nome dele? Uau. Então se ele é o emissor, a gente é o receptor. Quem é o receptor? Nós. Emissor, receptor. Então ele vai se comunicar conosco através de uma mensagem, nos enviará uma mensagem. A mensagem de Jesus, ela vem palavra. Tudo que está fora da palavra rejeita. Tudo que tentarem acrescentar aqui rejeita. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Não dá para atualizar, não dá para dar upgrade, não dá para dar upsell. Tudo que a gente precisa na vida já foi escrito, está programado, e se você cumprir, não tem como dar errado. Ponto. Está tudo aqui. Palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Agora, o código é o idioma que Deus se manifesta. E o código que Deus se manifesta é o da santidade. Deus é santo. Então não adianta achar que você vai ter uma vida totalmente perdida e vai ouvir Deus em todo lugar. Ai, porque Deus falou comigo. Sério? A vida toda perdida. Não, Deus fala comigo direto. Sério? Ai, porque Deus, olha, Deus fala comigo. Eu tava na boate. Sério? Caraca, mano. Irmão, eu não acredito que Deus não possa falar, mas tenho uma dificuldade de acreditar que Deus fala sempre. Às vezes é só a voz da nossa cabecinha nos enganando, dizendo, vai, de boa, faça tudo o que você quiser, assinado. Faça tudo que te deixa feliz. Nossa. Ai, Deus falou comigo que é para eu ir. Aí não deu. Pois é, eu acho que não era Deus que estava falando. Claro que não. Você está com a cabeça tão poluída de vozes, você já não sabe mais quando Deus está falando. Ou você só acredita que Deus está falando quando Ele concorda com você. Isso aqui eu vou ter que falar de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ouvir a voz de Deus. A gente só não quer que Deus dê a opinião dele. A gente quer que a opinião de Deus seja igual à nossa. Se Deus falar o que a gente quer ouvir, a gente vai dizer, Deus falou comigo. Mas se Deus falar aquilo que a gente não quer ouvir, a gente vai ficar chateado, vai dizer que isso é coisa da cabeça, que não é Deus que está falando. Porque o que mais a gente quer não é a vontade de Deus expressa na sua voz, mas é a nossa opinião expressa na palavra dele.
dele. E isso a gente não vai encontrar, porque se a nossa vontade ela é totalmente contaminada pelos desejos do nosso tempo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é completamente diferente às vezes dos nossos anseios, mas diferente dos nossos anseios, que às vezes nos levam para a perdição, a vontade dele nos dá a vida eterna. Você entendeu? Bom, então é que eu preciso terminar agora. Tá vendo? Vocês acabaram de me ajudar com a última parte da mensagem, o ruído. Emissor, receptor, mensagem, código. Ruído. Ruído não adianta ter emissor, ter mensagem, ter receptor, se no meio da conversa estiver cheio de... E às vezes é exatamente isso que nos afeta. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente está cheio de amigo que diz o contrário do que Deus quer para nós. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente tem hábitos que destroem a nossa vida com Deus. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas músicas, a gente ainda vê os mesmos filmes, e a gente está querendo um resultado diferente, mas Deus está gritando do céu dizendo: eu tenho algo novo para você. Mas o ruído no meio está dizendo: não, 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 ouve a gente tem um atalho, a gente sabe o que é melhor para fazer. Então, meu lindo, não adianta. Se você quer viver algo novo, precisa resetar as vozes da sua mente. E quando eu digo vozes, é vozes do passado, vozes do presente, vozes que pensam saber sobre o seu futuro. Abaixa todas, diz Deus: meu compromisso é contigo, meu compromisso é com o Senhor. E aí todo conselho inútil cai por terra. Toda palavra lançada contra você não tem mais poder sobre você, porque você destrói as fortalezas da sua mente. Você não deixa o orgulho subir para o coração. E aí a Bíblia diz: e você vai levar cativo todos os seus pensamentos a Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, eu penso isso aqui. O que o senhor acha? Aí a palavra de Deus vai vir sobre você. Nem sempre ela vai ser lógica, nem sempre ela vai concordar com você, nem sempre ela vai te apontar o caminho que você esperava, mas com toda certeza será muito melhor o futuro do que você programou. Será muito melhor do que você poderia imaginar, porque diferente da nossa mente, que é pouco criativa e vai no limite da existência, o pensamento de Deus não é limitado à existência. Ele é a eternidade resumida em palavras. Ele é o único que sabe sobre o nosso futuro e nos acessa no presente. Ter um Deus como o Deus que a gente tem é ter uma visão sobre o futuro segura, sabendo que o Deus que nos fala no presente já nos espera na estação que nos avisou. Eu queria que você fizesse uma análise daqui, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Porque não adianta, lindo, Deus tem coisas incríveis para todos nós. Deus não tem filhos preferidos, mas existem coisas que Deus vai gritar do céu e a gente não vai ouvir na terra, de tanto ruído que a gente tem na nossa mente. A nossa vida, ela é o tempo todo eliminar ruídos. Quando a gente jejua, a gente está eliminando ruídos. Quando eu vou para baixo de um pé de árvore, sento num banco para falar com Jesus, não é só para ouvir a voz dele, é para eliminar os ruídos da minha mente. Quando eu estou deitado na minha cama, eu coloco um louvor bem alto no meu ouvido, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar todo o ruído que me tira da presença dele. Quando eu abro a Bíblia e me aprofundo na leitura e fico travado num texto, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar toda a palavra que foi lançada de maneira equivocada sobre mim. Porque as minhas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Termino dizendo para você minhas últimas experiências com Jesus. Eu estou no banho, e para que ninguém imagine nada, eu tomo banho de roupa, porque ninguém pode falar isso, diz que a pessoa imagina, mas então já, pronto, é roupa comprida, manga longa. E eu estou aqui e pensamentos ruins começaram a vir sobre a minha cabeça. Medo sobre coisas que ainda não aconteceram,
realidades que ainda não estão prontas, inseguranças minhas. E aí, irmão, de repente desceu um negócio do Espírito em mim, uma loucura. Eu coloquei a mão na minha cabeça assim, falei: eu te repreendo agora, inimigo. Já pensou se eu manifesto dentro do banho, irmão? Como que eu mesmo me repreendo? Irmão, eu comecei a orar com uma autoridade, falei: sai agora todo pensamento maligno, tudo aquilo que tenta roubar a paz do meu coração. Jesus, eu repreendo agora todo pensamento contrário, e o sangue de Jesus Irmão, às vezes a gente vai ter que fazer papel de louco para tirar todo o ruído da nossa mente, porque quando a nossa mente está sem ruído, a voz de Deus tem acesso ao nosso coração de uma maneira extraordinária. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos sacode na cadeira hoje. Nossa mente não vai ser escravizada por pensamentos que não provêm de Ti. Nossa mente não vai ser escrava de nada aquilo que não proceda da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, Pai, liberta nossa mente, não deixa a gente preso em sentimentos, em estações equivocadas, mas nos leva para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém.